Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 14 de maio de 2019. O que o Bill Gates está lendo? Aqui estão seus 10 livros favoritos, parte 4. Julgar o livro pela capa não é a melhor das estratégias, mas julgar por quem os lê talvez seja um caminho interessante. Afinal, livros são uma das formas mais tradicionais de armazenar e transmitir conhecimento. Se gente interessante e inteligente acabou atraída por aquele calhamaço específico de páginas, é bem provável que a informação ali presente seja, no mínimo, relevante. Pensando nisso, quando Bill Gates resolve contar quais são seus 10 livros sobre tecnologia favoritos, talvez seja uma boa dar aquela conferida. Abaixo você vê a lista, e entende um pouquinho sobre o que cada obra fala. Alguma coisa, com certeza, você vai aprender. Este é o 4º livro, Soudioani Atmeat, por Václav Smil. Quando tinha 20 e poucos anos, Gates tentou ser vegetariano. Não deu certo, cerca de um ano depois voltou aos hábitos onívoros, mas não por isso deixou de se interessar pela causa dos que não comem carne. A referência, para ele, aparece na obra de Václav, professor emérito em meio ambiente, na Universidade de Manitoba, Canadá. De acordo com o próprio fundador da Microsoft, o livro de Smil, cujo título poderia ser traduzido como Deveríamos Comer Carne, mas não foi lançado oficialmente por aqui, é a melhor fonte de informação para entender e discutir o que comer carne causa para o mundo. Sou um grande fã de tudo que Smil escreve. Ele não acredita que alternativas para a carne alterarão os hábitos alimentícios ao redor do mundo. Talvez discordemos desse ponto específico, mas acredito que ele tenha coisas inteligentes para dizer a respeito de como alimentar o mundo sem destruir o planeta, afirma. A ciência já analisou detidamente os vários tipos de carne e alimento e descobriu que vários elementos que a compõem são contraindicados à saúde humana. Eurípides, com que escreveu o livro Animais Nossos Irmãos, menciona: os milhões de animais que são mortos, quase sempre de forma brutal, fornecem energias proteicas ao homem, mas esse mesmo homem resgata essa crueldade nos campos de batalha, na matança repulsiva das guerras intermináveis. Tal perdurará até que a humanidade transforme seus hábitos alimentares e suas estruturas sociais, empregando recursos materiais não em arsenais bélicos, mas nas lavouras, eliminando de vez o fabrico de armas, os matadouros e a alimentação carnívora. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec esclarece 723. A alimentação animal é, com relação ao homem, contrária à lei da natureza. Dada a vossa constituição física, a carne alimenta a carne, do contrário o homem perece. A lei de conservação lhe prescreve, como um dever, que mantenha suas forças e sua saúde, para cumprir a lei do trabalho. Ele, pois, tem que se alimentar conforme o reclame a sua organização. O Espírito Milanês, pela psicografia de João Nunes Maia, livro Filosofia e Espírito, volume 15, comenta a resposta dos Espíritos Allan Kardec na pergunta acima: cabe ao homem, por lei, respeitar as exigências do próprio organismo, desde quando não entre no excesso, por já passar ao desperdício. Não se pode generalizar certos regimes, eles devem ficar a agudo solta para as consciências escolherem se devem segui-lo. O Evangelho nos fala que em tudo devemos dar graças, pois que essa é a vontade de Deus em Cristo para com todos nós, mas nem de tudo poderemos usar. O alimento animal, com o progresso, deverá ceder lugar à alimentação vegetariana. O homem já está nessa procura. Se a carne tem proteínas indispensáveis à saúde humana, podemos perguntar de onde vêm elas? Será que não podem ser encontradas em outras fontes?
Enquanto se precisa da carne, usando-a com equilíbrio, o não matarás vai se elevando no entendimento da sociedade, pelas asas do progresso. A imposição é contrária à lei de amor. Isso somente é permitido entre as raças primitivas, onde os encarnados são como crianças que devem ser orientadas e dirigidas, sem que o livre-arbítrio possa se manifestar com mais amplitude. Se a organização fisiológica de alguém requer carne animal, este pode enfraquecer se não comê-la e não deve deixá-la, mas, se o organismo já rejeita a alimentação animal, para que usá-la? Tudo no mundo está certo, somente o que não é certo é usarmos o que não nos convém, por tais ou quais circunstâncias. Vamos anotar o que Marcos ouviu de Jesus, registrado no capítulo 7, versículos 18 e 19. Então lhes disse assim: vós também, não entendeis? Não o compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não o pode contaminar, porque não lhe entra no coração, mas no ventre sai para lugar escuso? E assim considerou ele puro todos os alimentos. Se Jesus considerou puros todos os alimentos, nós outros é que vamos condená-los? Cada um sabe escolher o que lhe convém comer, principalmente o que já se encontra mais ou menos livre, que conhece um pouco as leis de Deus, as leis naturais. Não devemos censurar ninguém porque come carne, nem considerar fanáticos os que se abstenham de comê-la. A vida é plena de tudo, para que a paz possa reinar nos corações, dentro das leis que regulam a liberdade de cada um. Cabe a todos nós mediarmos sempre e respeitarmos os direitos dos outros, na frequência sua evolução espiritual. É tão importante a maneira como nos alimentamos, que André Luiz, no livro Missionários da Luz, descreve várias situações sobre alimentação, seus excessos e qualidade. Encontramos no capítulo 3, a anomalia no aparelho digestivo assim descrito: o estômago dilatara-se-lhe horrivelmente, os intestinos pareciam sofrer estranhas alterações. Presenciava não o trabalho de um aparelho digestivo usual, mas sim de um vasto alambique, cheio de pasta de carne e caldos gordurosos, cheirando a vinagre de condimentação ativa. Em grande zona do ventre supernotado de alimentação, viam-se muitos parasitas conhecidos, mas, além deles, divisava outros corpúsculos semelhantes a lesmas voracíssimas, que se agrupavam em grandes colônias, desde os músculos e as fibras do estômago até a válvula ileocecal. Semelhantes parasitos atacavam os sucos nutritivos, com assombroso potencial de destruição. André Luiz continua no capítulo 4 a descrever os malefícios de uma alimentação carnívora, associados a comprometimentos espirituais. A pretexto de buscar recursos proteicos, exterminávamos frangos e carneiros, leitões e cabritos incontáveis. Sugávamos os tecidos musculares, roíamos os ossos. Não contentes em matar os pobres seres que nos pediam roteiros de progresso e valores educativos, para melhor atenderem à obra do Pai, dilatávamos os requintes da exploração milenária e infligíamos a muitos deles determinadas moléstias para que nos servissem ao paladar, com a máxima eficiência. O suíno comum era localizado por nós, em regime de ceva, e o pobre animal, muita vez à custa de resíduos, devia criar para nosso uso, certas reservas de gordura, até que se prostrasse, de todo, ao peso de banhas doentias e abundantes. Colocávamos gansos nas engordadeiras para que hipertrofiassem o fígado, de modo a obtermos pastas substanciosas destinadas a quitutes que ficaram famosos, despreocupados das faltas cometidas com a suposta vantagem de enriquecer valores culinários. Em nada nos doía o quadro comovente das vacas mães, em direção ao matadouro, para que nossas panelas transpirassem agradavelmente. Encarecíamos,
com toda a responsabilidade da ciência, a necessidade de proteínas e gorduras diversas, mas esquecíamos de que a nossa inteligência, tão fértil na descoberta de comodidade e conforto, teria recursos de encontrar novos elementos e meios de incentivar os suprimentos proteicos ao organismo, sem recorrer às indústrias da morte. Esquecíamos-nos de que o aumento de laticínios para enriquecimento da alimentação constitui elevada tarefa, porque tempos virão, para a humanidade terrestre, em que o estábulo, como lar, será também sagrado. E a espiritualidade superior continua a nos informar sobre a necessidade de nossa educação. Enquanto encarnados, os seres inferiores e necessitados do planeta não nos encaram como superiores generosos e inteligentes, mas como verdugos cruéis. Confiam na tempestade furiosa que perturba as forças da natureza, mas fogem, desesperados, à aproximação do homem de qualquer condição, excetuando-se os animais domésticos que, por confiar em nossas palavras e atitudes, aceitam o cutelo no matadouro, quase sempre com lágrimas de aflição, incapazes de discernir com o raciocínio embrionário onde começa a nossa perversidade e onde termina nossa compreensão. Se não protegemos nem educamos aqueles que o Pai nos confiou, como germens frágeis de racionalidade nos pesados vasos do instinto, se abusamos largamente de sua incapacidade de defesa e conservação, como exigir o amparo dos superiores benevolentes e sábios, cujas instruções mais simples são para nós difíceis de suportar, pela nossa lastimável condição de infratores da lei de auxílios mútuos. Esta foi a crônica do amanhecer de 14 de maio de 2019. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.